Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 14 de janeiro de 2022. Papa abre maior consulta democrática da história da Igreja, que pode mudar o futuro da instituição. Parte 2. No dia 10/10, Papa Francisco abre o que pretende ser o maior movimento de consulta democrática da história da Igreja Católica, uma religião que, ao longo dos séculos, se tornou símbolo de hierarquia rígida, conservadorismo e pouca transparência e, de quebra, comanda um Estado, o Vaticano, de forma teocrática. Nos próximos 2 anos, Francisco quer que a imensa maioria dos católicos idealmente, todos os 1,3 bilhão que se declaram assim sejam ouvidos sobre o futuro da Igreja. Para tanto, conta com impulsos de comunidades locais, em uma primeira fase, assembleias regionais, no estágio seguinte, por fim, o Sínodo dos Bispos marcado para acontecer em 2023 no Vaticano. Temas que vêm sendo trazidos à tona mais recentemente, como maior participação feminina na tomada de decisões da Igreja e mais acolhimento a grupos ainda marginalizados pelo catolicismo tradicional de homossexuais a divorciados em segunda união, devem aparecer de forma recorrente nesse processo de consulta pública, a maior já realizada na milenar história do catolicismo. Além disso, Francisco deve utilizar esse momento para consolidar uma aposta evidente em seu pontificado reformador. Ao definir que o próximo sínodo terá como tema própria sinodalidade, maneira de ser e de agir da Igreja, ele se inspira no modo de vida dos primeiros cristãos, cujas decisões eram tomadas de forma colegiada. Evidentemente que isso não significa que a Igreja abraçou a democracia. As decisões seguem como sempre respeitando a hierarquia tradicional. A consulta pública é que é democrática, mas caberá ao Papa a palavra final. Contudo, se o sucesso for atingido, a instituição terá dado um passo importante. Para especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, a chamada sinodalidade pode deixar de ser um método para se tornar um jeito de pensar. O que significa que o modelo levado ao extremo por Francisco dificilmente poderá ser deixado de lado, mesmo quando outro for o Papa. Leon Denis, em Depois da Morte, faz a sua avaliação da história das religiões, um primeiro exame, uma comparação superficial das crenças e das superstições do passado conduz inevitavelmente à dúvida. Mas, levantando-se o véu exterior e brilhante que ocultava às massas os grandes mistérios, penetrando-se nos santuários da ideia religiosa, achamo-nos em presença de um fato de alcance considerável. As formas materiais, as cerimônias extravagantes dos cultos tinham por fim chocar a imaginação do povo. Por trás desses véus, as religiões antigas apareciam sob aspecto diverso, revestiam caráter grave e elevado, simultaneamente científico e filosófico. Seu ensino era duplo, exterior e público de um lado, interior e secreto de outro, e, neste último caso, reservado somente aos iniciados. Todas as grandes religiões tiveram duas faces, uma aparente, outra oculta. Está nesta o espírito, naquela a forma ou a letra. Debaixo do símbolo material, dissimula-se o sentido profundo. O brahmanismo, na Índia, o hermetismo, no Egito, o politeísmo grego, o próprio cristianismo, em sua origem, apresentam esse duplo aspecto. Julgá-las pela face exterior e vulgar é o mesmo que apreciar o valor moral de um homem pelos trajos. Para conhecê-las, é preciso penetrar o pensamento íntimo que lhes inspira e motiva a existência, cumpre desprender do selo dos mitos e dogmas o princípio gerador que lhes comunica a força e a vida. Descobre-se, então, a doutrina única, superior, imutável, de que as religiões humanas não são mais que adaptações imperfeitas e transitórias, proporcionadas às necessidades dos tempos e dos meios.
Em nossa época, muitos fazem uma concepção do universo, uma ideia da verdade, absolutamente exterior e material. A ciência moderna, em suas investigações, tem se limitado a acumular o maior número de fatos, e, depois, a deduzir daí as suas leis. Obteve, assim, maravilhosos resultados, porém, por tal preço, ficar-lhe-á sempre inacessível o conhecimento dos princípios superiores e das causas primitivas. As próprias causas secundárias escapam-lhe. O domínio invisível da vida é mais vasto do que aquele que é atingido pelos nossos sentidos. Lá reinam essas causas de que somente vemos os efeitos. Hoje Francisco tenta colocar em prática o que afirmou Leon Denis, para exercer uma influência salutar, para voltar a ser um incitante de progresso e elevação. A religião deve despojar-se dos disfarces com que se revestiu através dos séculos. Não são os seus elementos primordiais que devem desaparecer, mas, sim, as formas exteriores, os mitos obscuros, o culto, as cerimônias. Cumpre evitar confundir coisas tão dissemelhantes. A verdadeira religião é um sentimento, é no coração humano, e não nas formas ou manifestações exteriores, que está o melhor templo do Eterno. A verdadeira religião não poderia ser encerrada dentro de regras e ritos acanhados, não necessita de sacerdotes nem de fórmulas nem de imagens. Pouco se inquieta com simulacros e modos de adorar, só julga os dogmas por sua influência sobre o aperfeiçoamento das sociedades. Abraça todos os cultos, todos os sacerdócios, eleva-se bastante e diz-lhes a verdade ainda está muito acima. Entretanto, deve-se compreender que nem todos os homens se acham em vias de atingir esses píncaros intelectuais. Eis porque a tolerância e a benevolência são coisas que se impõem. Se, por um lado, o dever convida-nos a desprender os bons espíritos dos aspectos vulgares da religião, por outro, é preciso nos abstermos de lançar a pedra às almas sofredoras, lacrimosas, incapazes de assimilar noções abstratas, mas que encontram arrimo e conforto na sua cândida fé. Verifica-se, porém, que, de dia para dia, diminui o número dos crentes sinceros. A ideia de Deus, outrora simples e grande nas almas, foi desnaturada pelo temor do inferno, e perdeu seu poder. Na impossibilidade de se elevarem até o absoluto, certos homens acreditaram ser necessário adaptar a sua forma e medida a tudo o que queriam conceber. Foi assim que rebaixaram Deus ao nível deles próprios, atribuindo-lhe as suas paixões e fraquezas, amesquinhando a natureza e o universo, e, sob o prisma da ignorância, decompondo em cores diversas os argênteos raios da verdade. As claras noções da religião natural foram obscurecidas a bel prazer. A ficção e a fantasia engendraram o erro, este, preso ao dogma, ergueu-se como um obstáculo no meio do caminho. A luz ficou velada para aqueles que se acreditavam seus depositários, e as trevas, com que pretendiam envolver os outros, fizeram-se em si próprios e ao seu redor. Os dogmas perverteram o critério religioso, e o interesse de casta falseou o senso moral. Daí um acervo de superstições, de abusos e práticas idólatras, cujo espetáculo lançou tantos homens na negação. A reação, porém, anuncia-se. As religiões, imobilizadas em seus dogmas como as múmias em suas faixas, agora agonizam, abafadas em seus invólucros materiais, enquanto tudo marcha e evolve em torno delas. Perderam quase toda a influência sobre os costumes, sobre a vida social, e estão destinadas a perecer. Balneário Gaivota, 15 de janeiro de 2022. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota.
Que a paz esteja com todos.